voz que clama no deserto. O amigo do noivo, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. Muito se falou por esses dias sobre João Batista, o grande homem que ele foi, um homem destemido, de uma vida simples, porém de ações extraordinárias. E nesta noite nós iremos meditar sobre a vida de João Batista. E se nesses dias encontramos muitos João Batistas por aí, essa é a pergunta que devemos fazer. Será que nós somos como João Batista, uma voz clamando no meio do deserto? Acompanhe esse texto aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia até com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Deus, aplique esta palavra em nossos corações. Fale conosco ao Espírito Santo, para a glória do teu santo nome. Amém. Nós sabemos que João Batista era primo de Jesus, pois Isabel e Maria eram primas. A palavra do Senhor nos diz que quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela estava grávida, ela foi correndo para a casa de Isabel. E quando chegou na casa de Isabel, João Batista, que ainda estava sendo gerado em seu ventre, começou a saltar de alegria. A palavra nos diz que Zacarias, o pai de João Batista, era um dos sacerdotes naquela época. E quando ele estava dentro do templo, em um momento de oração, conversando com Deus, o anjo Gabriel se revelou a ele e disse que ele teria um filho e colocaria o nome de João. Mas a Bíblia diz que Zacarias disse para o anjo: como posso eu ter um filho? Eu já sou avançado em idade, a minha mulher também, ela é estéril. O que é que me será por sinal? Então o anjo disse: como você duvidou, você não vai falar até que João Batista venha nascer. E no dia que João Batista nasceu, muitos perguntavam: como é que vai ser o nome desse menino? E o pai não falava, mas ele escreveu numa tabuinha o nome João. E então apresentou aqueles que ali estavam e disseram: o nome do menino vai ser João. E ao nascer João Batista, o seu pai Zacarias, sacerdote daquela época, começou a falar. Então você vê que o mesmo anjo que anunciou o nascimento de João Batista também anunciou o nascimento de Jesus Cristo. A diferença entre eles era de cerca de 6 meses. E o que me chama a atenção é as características de João Batista. Nada se parece com os profetas dos dias de hoje. Quem era João Batista? Um homem simples, um homem pacato. A palavra nos diz que ele vivia no deserto, se vestia com pele
de animais e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Uma vida simples e pacata era a vida de João Batista. E pregando na Judeia e pregando no deserto, muitos de Jerusalém e de toda a Judeia vinham ao seu encontro. É importante ressaltar, irmãos, que João Batista era alguém anunciado por Deus que viria, era o Elias, o espírito de Elias que viria sobre a terra para preparar o caminho para o Messias. Algumas características são notáveis. No capítulo 11, no versículo 7, a partir do versículo 7 diz, mantenha a sua Bíblia aberta, lá de Mateus. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: quem fosse ver no deserto? Então o que é que estavam dizendo? O que é que Jesus dizia a eles? Vocês foram ver o quê? Que homem de linguagem rebuscada, de uma aparência extraordinária, vocês foram ver no deserto. E olha só o que ele diz: uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este de quem está escrito: eis que adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de nascido de mulher têm nascido, os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto está demonstrando quem era João Batista e qual era o seu comportamento. Eu vejo muitas pessoas que dizem ser profetas do Senhor com um comportamento totalmente diferente ao de João. João tinha uma vida simples, era um homem pacato, mas de uma mensagem extraordinária. Hoje muitos profetas ostentam riquezas, bens materiais, muito dinheiro, um belo carro, uma bela casa, joias preciosas sobre o seu corpo, tudo isso para dizer que Deus é com eles. São as melhores roupas, os melhores sapatos, mas o texto demonstra que ali estava João Batista, um homem que carregava consigo uma mensagem poderosa, mas era despojado de toda presunção, de soberba, de prepotência. Era um homem simples, um homem que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E o que é que eu vejo hoje, irmãos? Muitos que se dizem profetas querem estar nos melhores restaurantes, querem viver uma vida de extravagância, dizendo, a palavra diz que devemos comer o melhor da terra. Enquanto muitos passam fome, outros estão vivendo uma vida dissoluta, promíscua. Mas a verdade é que aqueles que se dizem profeta do Senhor devem ter uma vida simples. Então, para ser uma voz com a presença de Deus, com a unção, a ousadia do Espírito nos dias de hoje, você não pode viver como muitos estão vivendo. Você tem que ter uma vida simples, uma vida humilde, pacata, ordeira. Porque o que tem que chamar a atenção na tua vida
é a glória de Deus, não os enfeites, os adereços deste mundo. João Batista tinha uma característica marcante na sua vida, algo que falta a muitos falsos profetas nos dias de hoje. E você, para identificar um falso profeta, primeiro você olha para o seu comportamento e o que ele mais valoriza na sua vida. Se ele é arrogante, se ele é exibido, se ele se adorna com muitos enfeites, se ele não tem uma vida simples, pacata, é porque ele é um falso profeta. Nem tudo que reluz é ouro, né? E muitos estão se banhando de ouro e dizendo: eu estou cheio do Espírito. Não, você está cheio da sua soberba, do seu orgulho. Porque você vê Elias, era um profeta extraordinário, mas como era a vida de Elias? Sustentado por uma viúva, sustentado por corvos, bebendo água do ribeiro, fugindo de um lugar para o outro. Quem era Jeremias? Um profeta conhecido como chorão, porque lamentava pelo erro, pelo pecado daquele povo. Quem era Isaías? Se você olhar para as Sagradas Escrituras, você vai ver que os grandes profetas da Bíblia, eles tiveram uma vida simples, despojada de toda a glória deste mundo. Você vê que Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, ele não entrou em uma bela carruagem, ele entrou montado em um jumentinho. Quando ele nasceu, ele foi colocado em uma manjedoura. Ele poderia ter nascido no melhor palácio daquela época, poderia entrar em Jerusalém na melhor carruagem, mas ele se dispôs, ele se despojou da sua glória, para que a glória do Pai se manifestasse na sua vida. Então, se você quer servir a Deus, você precisa se despojar da glória desse mundo. Outra verdade que nós não podemos ignorar é que João Batista não negociava o Evangelho. Você vê que as palavras de João eram diretas, eram palavras incisivas sobre o pecado. Ele dizia dia após dia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os falsos profetas estão aí profetizando carro, casa, prosperidade, portas abertas, causa na justiça. Existem muitos falsos profetas que sequer falam sobre a condenação eterna, falam sobre o arrependimento, sobre a conversão. Por quê, irmãos? Porque isso tem afastado muitos que se dizem crentes. Aonde se prega a verdade, aonde não se negocia os princípios do Evangelho, as pessoas dizem: aquela igreja não é tão pentecostal, o mover do Espírito ali não é tão notório, porque o mover do Espírito está onde se profetiza bênçãos. Não é que a palavra não nos traz bênção, não é que nós não devemos profetizar bênção, mas os profetas são levantados por Deus para trazer o povo ao arrependimento, não ao enriquecimento. E por que muitas pessoas estão buscando os falsos profetas? Porque os seus desejos, as suas concupiscências se demonstram neles. Eles buscam os falsos profetas porque eles veem a ganância, o desejo de enriquecer se revelando naqueles que eles buscam. Por isso que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, diz: amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus desejos. Eles terão comichão nos ouvidos, eles não suportarão ouvir a sã doutrina. Você vê que até quando Jesus pregava, a multidão se dissipava e dizia: são duras as tuas palavras. Os discípulos disseram a ele: olha, mestre, o povo está indo embora. E então Jesus disse: porque vocês não vão também? E Pedro falou: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? A multidão se aglomerava para ouvir o que João Batista tinha a dizer, e entre a multidão
havia os fariseus, os escribas, as autoridades religiosas daquela época. E no capítulo 3, a partir do versículo 7, existe uma citação sobre isso. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. João Batista não negocia, ele não muda o sermão quando os líderes religiosos chegam. Muitas vezes, irmãos, nós somos constrangidos a mudar a mensagem. Tem muitos pastores que eu admiro, que eu tenho um grande carinho, mas que nesse tempo de festas juninas, eles fazem da igreja um arraial, e dançam quadrilha, brincam, muitos até bebem. E pregar contra isso e colocar nas redes sociais, irmão, é gerar alguns conflitos, é criar algumas inimizades. Porque há quem diga: não, será que esse pastor quer ser tão santo assim, que ele critica tudo que nós fazemos? Mas a mensagem não pode ser mudada, irmão. A igreja tem que ser santa, irrepreensível, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quando eu falo aqui sobre as mandingas, a feitiçaria, a macumba dentro da igreja, é o sal, é a vassoura ungida, é a capa ungida, é o lençol ungido. Quando eu prego contra isso, irmão, algumas pessoas dizem: mas pastor, não fale isso, porque o senhor está pregando contra algo que nós praticamos. Mas nós precisamos continuar pregando a verdade, irmão. Nós não podemos negociar os princípios. Claramente aqui na igreja, eu já fui confrontado por pessoas que disseram: pastor, se o senhor pregar sobre esse tema novamente, eu irei sair com a minha família da igreja. E várias pessoas me confrontaram, dizendo: não toque mais nesse assunto. E eu voltei a tocar no mesmo assunto, porque nós não negociamos a verdade. Nós não mudamos o sermão para agradar o coração daqueles que estão voltados às suas próprias concupiscências. Nós precisamos pregar a verdade, porque antes de nos comprometermos com os homens aqui na terra, estamos comprometidos com Deus lá no céu, e prestaremos conta de todas as palavras que saírem de nossa boca. Muitos pastores, quando comparecerem diante de Deus, Deus dirá: eu não vos conheço, porque na terra vocês enganaram o povo, vocês induziram o povo à cobiça, à ganância, vocês levaram o povo para a perdição. E muitos vão dizer: mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei. Vou fazer inúmeras citações, mas Deus vai continuar dizendo: eu não vos conheço. Vocês negociaram o Evangelho, vocês fizeram do Evangelho um produto, vocês enriqueceram com a pregação do Evangelho. Então não negocie, irmão, a verdade das Escrituras. Doa quem doer. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu filho, pode ser a sua família. Pregue o Evangelho. Muitas vezes você diz: eu não vou pregar porque vai gerar aqui um conflito, uma inimizade. Mas pode ser que pregando, Deus alcance esse coração. Tinha alguém que sempre andava comigo, com a minha esposa, e todas as vezes que eu começava a pregar o Evangelho para essa pessoa, a minha esposa dizia: você está sendo muito duro com ela.
E essa pessoa dizia: deixa ele falar, eu gosto de ouvir a verdade. Então tem pessoas, irmão, que gostam de ouvir a verdade. Essa pessoa não está mais entre nós, mas algo ficou marcado no nosso coração. Essa pessoa dizia: eu gosto de ouvir a verdade, eu estou errado, eu preciso mudar, Deus me ajude. Então quando você prega, quando você dá conselho a um justo, a uma pessoa sábia, ela se torna mais sábia. Mas quando você dá conselho ao tolo, irmão, você toma afronta para si mesmo. Ele cria um conflito com você, ele fala mal de você, ele difama você. Mas aprenda a partir de hoje, como João Batista, continue pregando a palavra, mesmo diante dos fariseus, dos saduceus, dos hipócritas dos nossos dias. Pregue a palavra. João Batista, além de ser uma pessoa humilde, simples, não negociava o evangelho. João Batista, além de não negociar o evangelho, ele reconhecia o seu lugar. Acompanhe comigo no capítulo 3 de João, a partir do versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não for lhe dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já está o meu gozo cumprido. Ele está cumprido o meu gozo. Olha só, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ah, irmãos, o verdadeiro profeta do Senhor, ele não procura os holofotes, ele não procura se engrandecer, ele procura engrandecer o nome do Senhor. Ele não se incomoda se o nome do Deus Altíssimo está crescendo e o dele está diminuindo. Você vê que enquanto Jesus pregava o evangelho, enquanto ele anunciava as boas novas, João Batista estava preso dentro de um cárcere, enfrentando os seus temores, as suas angústias. Enquanto, irmão, você está aí lamentando por muitas vezes não ter condição para honrar os seus compromissos, enquanto você está lamentando pelas dificuldades, pelos momentos de escassez, pelas coisas que dão errado na sua vida, o nome de Deus está crescendo sobre você. O nome de Deus está aparecendo. Sabe por quê? Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E quando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem que enquanto você sofre, você glorifica a Deus, elas engrandecem ao Senhor, elas louvam ao Senhor, porque elas dizem: verdadeiramente, essa mulher, este homem é cristão, porque mesmo diante das adversidades, eles continuam louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E assim era João Batista. Por mais que ele estivesse sofrendo, sendo humilhado, depois de fazer a vontade do Senhor, depois de anunciar o evangelho às nações, mas ele estava sendo humilhado. Nem sempre, irmão, nem sempre, quando você faz o certo, você vai receber o galardão aqui na terra, a recompensa. Muitas vezes você faz o certo aqui e tudo dá errado. Eu sempre falo sobre os ministérios que aos olhos de muitos são fracassados, mas aos olhos de Deus foi um ministério de sucesso. Noé teve um ministério fracassado aos olhos do homem. Ele pregou cerca de 100 anos e ninguém se converteu, a não ser a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Aos nossos olhos, Noé teve um ministério fracassado. Havia milhões de pessoas naquela época, mas ninguém se arrependeu, irmão. Jeremias pregou para uma nação, mas a nação endureceu o coração, não se arrependeu. Deus trouxe juízo sobre ela.
O próprio Jesus, irmão, aos nossos olhos teve um ministério fracassado, açoitado, esbofeteado, cuspiram no rosto dele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, penduraram ele numa cruz. Aos nossos olhos ele teve um ministério fracassado, ele foi uma vergonha, e a Bíblia diz que essa vergonha, esse vitupério, esse sofrimento, esse castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Aleluia. Ele se tornou maldito por nós. Que você saia daqui dizendo que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com toda a sua glória. Não importa o que vai acontecer. Se o câncer vier sobre você, glorifique a Deus. Se as portas se fecharem para você, glorifique a Deus. Não se preocupe com quem está zombando de você, quem está denigrindo a sua imagem, lhe difamando, dizendo que você não é mulher de Deus, não é homem de Deus, que as coisas estão dando errado para você. Continue fazendo o que é certo, porque João Batista era um homem que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele, mas o seu fim foi ter a sua cabeça servida em uma bandeja. Esse foi o fim. Jesus veio ao mundo e muitos amaram mais as trevas do que a luz, e penduraram ele no madeiro e disseram: crucifique-o. Eles disseram a Pilatos, e que o sangue dele recaia sobre nossas vidas. Eu quero que você saia daqui entendendo que você tem que ter uma vida simples, você tem que ser humilde. Você não pode negociar o Evangelho. Se você quer ser uma voz clamando neste deserto, é necessário que você entenda que assim como João Batista, ele vai crescer na sua vida e você vai diminuir. Você tem que reconhecer o seu lugar. Olha o que João Batista diz. Ele diz: eu sou apenas o amigo do noivo, mas é ele que é o noivo. Disseram para João Batista: olha, aqueles que te seguiam estão seguindo a ele. A tua igreja está diminuindo e a dele está aumentando. Mas João Batista diz: não, o que eu quero é que ele cresça e que eu diminua. Somos um pequeno número aqui na igreja, irmão, mas eu não tenho dúvida que nós estamos saqueando o inferno e povoando o céu. Porque aqui nós não estamos mudando peixe de um aquário para o outro, não estamos pescando dentro das igrejas. Muitas igrejas estão hiperlotadas, irmão. De quê? De crentes que vêm de outras denominações. E os pastores ficam dizendo: olha, e ainda tem gente dizendo que vão roubar as ovelhas daqui, irmão. Quase não tem ovelha. E diz: olha, vamos levar daí. Eu digo: leve, irmão, leve. Porque o nosso propósito não é ter ovelhas, é entregar as ovelhas para o pastor dos pastores. O rebanho é dele, o rebanho não é meu. A minha responsabilidade é amar, é cuidar, é colocar o bálsamo sobre as feridas, mas o rebanho nunca foi meu. Esse rebanho tem dono, a igreja tem dono. Eu sou apenas o amigo do noivo, mas muitos se acham os donos da igreja e ainda abrem a boca e dizem: minhas ovelhas, essa é minha ovelha, esse é o meu povo. Eu não posso dizer lá em casa, irmão, que esse é o meu povo. Imagine dizer com a igreja do Senhor: esse não é o meu povo, irmão. Eu sei que ele é o meu Deus e eu faço parte do povo dele. Cadê o povo dele, irmão, que vai morar no céu? Somos ovelhas do Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele deu a vida por nós. Não foi os nossos irmãos, os nossos profetas dos dias de hoje. E João Batista entende isso. O que ele faz pela sua noiva, eu não posso fazer. Eu sou apenas o amigo do noivo. Será que você pode dizer nesta noite: eu sou apenas o amigo do noivo? Ele é o noivo. Então que a glória dele se manifeste na sua vida. E a Bíblia nos diz que o seu poder se manifesta nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, no nosso sofrimento. É bem verdade que João Batista, também como nós, enfrentou um momento de dúvidas. E aqui eu estou encerrando. João Batista enfrentou um momento na sua vida que ele estava no calabouço, a sua sentença de morte publicada,
ele seria decapitado, ele iria morrer, mas ele envia alguns dos discípulos a Jesus. No capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, a partir do versículo 2 diz assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João Batista perguntou a Jesus através dos seus discípulos: será que o Senhor é o Messias? Será que eu não estou equivocado quando eu disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E então Jesus disse para os seus discípulos: volte e digam a João, aleluia, que os cegos veem, que os paralíticos andam, que os surdos ouvem, que os leprosos ficam limpos e os mortos ressuscitam. Digam para João tudo que eu estou fazendo. Aos pobres, João, é anunciado o reino de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. João que tinha suas dúvidas, e nós que muitas vezes temos as nossas dúvidas, Deus não nos despreza, Ele entende as nossas frustrações. Muitas vezes, irmão, a gente diz: a caminhada está tão difícil, a estrada está tão cheia de espinhos, que você diz: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agradando a Deus? Precisamos entregar essas dúvidas ao Senhor, dizer: Senhor, revela-te a mim, eu quero ouvir a tua voz, e Ele vai tirar as suas dúvidas. Para encerrar, vamos para o último tópico, que diz que ser um verdadeiro cristão, um profeta do Senhor, é necessário que você esteja disposto a morrer pelo Evangelho. Quem aqui está disposto a morrer pelo Evangelho? Tem um hino que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu irei proclamar. Eu vou levar comigo a minha cruz, né, irmão? Até por uma coroa trocar. Esse evangelho adocicado que se prega por aí, irmão, que o cristianismo é um mar de flores. Não, irmão, o cristianismo nos gera conflitos. O problema é que os loucos, irmãos, os incrédulos estão em paz, é uma falsa paz, e os crentes estão em crise existencial. Ali estava João Batista com suas dúvidas, com suas tristezas, enfrentando depressão, angústia, amargura. O crente também passa por isso. Tem gente que você não quer nem levantar da cama. E a verdade é essa, irmão, é que nós precisamos entender que o Evangelho é um sacrifício. Andar com Jesus é tomar a sua cruz. Ele diz: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, a partir do versículo 18, a palavra nos diz assim: pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança. Fazia muitas coisas, atendendo, e de boa mente o ouvia. Irmão, quem é que se preza? Quem é que tem amor pela sua vida, que diz ao rei, tão perverso como Herodes: não é lícito você tomar a mulher do seu irmão? Não é lícito você viver com Herodias. Ela era casada com seu irmão Filipe, e você tomou ela para si. Isso não agradou a Deus. E por causa disso, irmão, a Bíblia diz que João Batista foi preso. Por causa disso, Herodias o odiava, até um dia que ela viu uma oportunidade. Porque Herodes, ele
tinha medo de João Batista, ele temia, porque sabia que João era um homem justo, um homem íntegro, um verdadeiro profeta do Senhor. Mas Herodes